Buenas noches. Boa noite. Hemos pasado un tiempo muy especial con mi esposa. Temos passado um tempo muito especial junto com minha esposa. Dije en la mañana que esta es nuestra segunda vez que venimos a Brasil. Eu disse hoje de manhã que esta é a segunda vez que nós estamos aqui no Brasil. Desde Centroamérica, donde queda Guatemala, el país donde soy, Desde Centro-América, onde fica o país da Guatemala, de onde eu venho, hemos oído de Brasil. nós temos ouvido do Brasil. La gente que no es cristiana sabe de Brasil por el fútbol, As pessoas que não são cristãs sabem do Brasil através do futebol, pero los que somos cristianos mas aqueles que somos cristãos sabemos del avivamiento en Brasil. sabemos do avivamento do Brasil. Así que hay dos grandes imanes que sabemos de Brasil. Então tem dois grandes ímãos que nós sabemos do Brasil. Guatemala nunca ha ido a un mundial de fútbol, O Guatemala nunca foi para um mundial de futebol. nunca hemos ganado. Nunca nós ganhamos. Así que tenemos que abrazar algún equipo de Brasil o de América para que sea nuestro. Então nós temos que abraçar uma equipe daqui da América do Sul, o Brasil, para que seja nosso. La mitad de los guatemaltecos va por Argentina y la otra mitad va por Brasil. A metade do pessoal da Guatemala vai pelo Brasil e a outra pela Argentina. Pero ¿saben ustedes por qué Guatemala nunca ha ido a un mundial? Mas sabe por que o Guatemala nunca foi no mundial? Porque no generamos futbolistas, Porque não geramos futebolistas. generamos evangelistas, Nós geramos evangelistas, pastores, apóstoles, apóstolos, maestros. mestres. No construimos estadios, Não construímos estádios. construimos megatemplos. Construímos mega igrejas. Diga el que está a su lado, era una broma. Diga para a pessoa que está do seu lado, é uma piada, uma Es- broma. Es consuelo nada más. Poniéndonos un poco más serios, Agora a gente vai falar sério. quiero compartir esta palabra que está en nuestro corazón, Eu quero compartilhar essa palavra que está no nosso coração, que ha bendecido nuestra vida que tem nos abençoado muito y que ha bendecido al cuerpo de Cristo en las naciones. e que tem abençoado o corpo de Cristo às nações. Y quisiera iniciar con una pregunta. E eu vou começar com uma pergunta: ¿Qué material usamos para construir nuestro futuro? que material nós usamos para construir o nosso futuro, Para proyectar nuestra vida. para projetar a nossa vida? ¿De qué manera encaramos la vida? De que maneira nós encaramos, nós enfrentamos a vida? ¿Cómo construimos el matrimonio, Como nós construímos o matrimônio, la familia, a família, los negocios? os negócios? ¿Cómo proyectamos nuestra vida educativa, Como nós projetamos a nossa vida educativa, deportiva o política? deportiva ou política? Generalmente el material que usamos para construir Geralmente o material que nós usamos para construir es el pasado. é o passado. Siempre que vamos a enfrentar el futuro, Sempre que nós vamos enfrentar o futuro, tomamos del pasado para pensar si podemos o no podemos hacerlo. nós pegamos do passado para ver se nós podemos conseguir ou não. ¿Cómo construimos el propósito de Dios en nuestra vida? Como conseguimos construir o propósito de Deus na nossa vida? Como líderes y ministros de Dios. Como líderes e ministros de Deus. Generalmente pensamos en el pasado Geralmente nós pensamos no passado y pensamos que somos calificados o no calificados. e talvez pensamos que nós qualificamos ou não. Esta noche quiero proponerles Esta noite eu quero te propor que construyamos nuestra vida, que nós construamos a nossa vida, el ministerio espiritual, o ministério espiritual, desde nuestro origen desde a nossa origem y no desde nuestro pasado. e não desde o nosso passado. A ver, mujeres, por favor, digan Mulheres, por favor, digam pasado, passado, con más ánimo, com pasado. mais vontade. Hombres, origen. Homens, diga origem. Eso sonó fuerte. Isso Origen. foi forte. Origem. A ver, hombres, origen. Vamos, homem, origem. Mujeres, pasado. Mulheres, A ver, mujeres, pasado. mulheres. Hombres, origen. Origen, muy bien, origen. Muito bem, origem. Quiero que estas dos palabras Quero que essas duas palavras estén en nuestro corazón. estejam no nosso coração. Origen y Origem, pasado. passado. Así que el tema es volviendo al origen. Então o tema é voltando à origem. Creo que una persona iluminada, Eu acredito que uma pessoa iluminada, con revelación, com revelação, es una persona que construye desde su origen. é uma pessoa que construi desde a sua origem.
Hoy vamos a entender algunas verdades para ver nuestra misión Hoje nós vamos entender algumas verdades para ver a nossa missão desde nuestro origen y no desde el pasado. desde a nossa origem e não desde o nosso passado. Ezequiel capítulo 16, verso 3. Ezequiel capítulo 16, verso 3 disse: Dile, esto dice el Señor, Assim diz o Senhor, por lo que toca a tu origen, diz a Jerusalém, a tua origem, tú Jerusalén, tua Jerusalém, eres cananea de nacimiento. procedem da terra dos cananeus. Tu padre fue amorreo y tu madre hitita. O teu pai foi amorreu e a tua mãe foi eteia. Verso 4. Versículo 4. Y en cuanto a tu nacimiento, E enquanto ao teu nascimento, el día que naciste, no dia em que nascistes, no fue cortado tu ombligo, não te foi cortado o umbigo, no fuiste lavada con aguas para limpiarte, nem foste lavada com água para te limpar, ni salada con sal, nem tampouco foste esfregada com sal, ni fuiste envuelta con fajas. nem envolta em faixas. No hubo ojo que se compadeciese de ti Ninguém se apiedou de ti para hacerte algo de esto, para te fazer alguma coisa dessas. teniendo de ti misericordia, Compadecido de ti, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, porém fosse lançada fora do campo, con menosprecio de tu vida pelo nojo de ti, en el día que naciste. no dia em que nascestes. Y yo pasé junto a ti E eu passando por ti, y te vi sucia en tus sangres, vi-te banhada no teu sangue, y cuando estabas en tus sangres te dije, e disse-te, vive. vive. Esta es una palabra profética, vive. Essa é uma palavra profética, vive. Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, Sim, te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. vive. Creo que el Espíritu Santo nos está diciendo vive esta Eu noche. acredito que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo, vive nesta noite. Creo que Dios está hablando a nuestro ministerio esta noche. Acredito que Deus, o Espírito Santo está falando do teu ministério nesta noite. Creo que está hablando a tu liderazgo esta noche, Acredito que Ele está falando para a tua liderança nesta a noite. tu matrimonio, Ao teu matrimônio, a la política, à política, al deporte, ao deporte. ahí donde estás brillando. Aí é onde você está brilhando. Dios dice vive. Deus disse, vive. Cuando todo estaba en contra, Quando todo estava em contra, la figura del profeta Ezequiel a figura do profeta Ezequiel, compara a Jerusalén con un bebé. ele compara Jerusalém com um bebê. Y cuando nace este bebé, E quando nasce esse bebê, nadie lo quiere. ninguém o quer. Viene de un mal padre y de una mala madre. Vem de um mau pai e de uma má mãe. Así que ni siquiera llevan al bebé al mercado de esclavos. Então nem sequer levam o bebê ao mercado de escravos. Lo dejan tirado en el campo, Deixam ele largado no campo, sucio, sujo, lleno de sangre. cheio de sangue. Y cuando estaba a punto de E morir, quando estava prestes a morrer, cuando no valía nada, quando não valia nada, rechazado y menospreciado, rejeitado e menospreciado, una voz del cielo uma voz do céu que dijo, que vive. disse, vive. No sé cuál fue tu inicio, Não sei qual foi o teu início, tu padre y tu madre, o teu pai ou a tua mãe, pero sí sé la voz de Dios para tu vida, mas eu sei a voz de Deus para a tua vida, para tu futuro, para o teu futuro, para el crecimiento, para o crescimento, para el para o avivamiento. avivamento. La palabra profética es A palavra profética é vive. vive. Alguien debe gritar conmigo, vive. Alguém pode gritar comigo e diga, vive. Amén. Amém. Yo quiero mostrarles esta imagen Yo de quiero- este bebé en el vientre de una madre. Eu quero te mostrar essa imagem do neném dentro do ventre da sua mãe. Porque ¿cuál es la diferencia entre pasado y origen? Porque qual é a diferença do passado à origem? El pasado inicia cuando la célula masculina hace contacto con la célula femenina. O passado, ele se forma quando La a célula célula masculina hace contacto con la célula tem femenina contato com a célula feminina y se forma la vida. e se forma a vida. Así que nuestro pasado Assim é o nosso passado, inicia en el vientre de la madre inicia no ventre da mãe hasta el día de hoy. até o dia de hoje. Todo lo que nos ha sucedido Tudo aquilo que tem acontecido, desde el vientre de mamá desde o ventre da nossa mãe hasta el día de hoy, até o dia de hoje, ese es el pasado. esse é o passado. ¿Cuál es el origen? Qual é a origem? El origen antecede A, al o- pasado. a origem antecede o passado. Lo que está antes Aquilo que está antes de nuestro pasado do nosso passado es el origen. é a origem. El vientre de mamá O ventre da mamãe es el pasado. é o passado.
El corazón de Dios O coração de Deus es nuestro origen. é a nossa origem. Yo quiero que anote esto en las redes sociales. Eu quero que vocês prestem atenção e anotem isso nas redes sociais. Escríbalo en Twitter, Escreva no Twitter, en Instagram, no Instagram, en Facebook. em Facebook. A mí no me define Eu não sou definido el pasado. o passado. A mim não me define o passado. A mí me define Eu sou definido mi origen. pela minha origem. A mí no me define Eu não sou definido el vientre de mi madre. o ventre da minha mãe. A mí me define Eu sou definido el corazón de Dios. pelo coração de Deus. Alguien está conmigo esta noche. Alguém está comigo nessa noite? Hay dos salmos Há dois objetivos, alvos, que nos muestran estas dos caras, estos dos rostros. que nos mostram essas duas fases. La percepción del pasado A percepção do passado y la percepción del origen. e a percepção da origem. En el Salmo 51:5 No livro de Salmos 51:5, vemos al salmista vemos a salmista con la perspectiva negativa de la vida, com a perspectiva negativa da vida, del pasado, do passado, desde el vientre de la madre desde o ventre da mãe hasta este día. até esse dia. Salmo 51:5. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado Eis que eu nasci em iniquidade, y en pecado me concibió mi madre. e em pecado me concebeu a minha mãe. Es una percepción fatalista de la vida. É uma percepção muito fatal da vida. ¿Quién puede conquistar con este versículo? Quem pode conquistar com essa passagem? ¿Cómo puede formarse un buen matrimonio con este versículo? Como pode se formar um bom matrimônio com essa passagem? ¿Cómo puede triunfarse en la vida con este versículo? Como pode alcançar o sucesso na vida com essa passagem? ¿Te imaginas el Salmo 51:5 en el espejo de tu baño? Você imagina essa passagem no espelho do teu banheiro? Todas las mañanas cuando te levantes y entras al baño y miras el espejo. Todas as vezes de manhã, quando você acorda, você entra no banheiro, olha para o seu Y espelho leer el Salmo 51:5. e você lê o Salmo 51:5. En maldad he sido formado Em iniquidade eu tenho sido formado, y en pecado me concibió mi madre. e no pecado eu fui concebido da minha mãe. La sociedad nos grita nuestro pasado. A sociedade nos coloca de frente do nosso passado. El diablo nos grita el peor día de nuestra vida. O diabo nos grita o pior dia da nossa vida. El día más oscuro y vergonzoso. O dia mais escuro e mais vergonhoso, Donde nos dañaron o dañamos. onde nós fomos danificados ou nós danificamos a outros. Donde nos golpearon o golpeamos. Ou quando nós bateram ou nós batemos a outros. Siempre hay días grises en la vida. Sempre tem dias escuros na nossa vida. Y el diablo quiere hacernos creer que esa es nuestra mejor versión. E o diabo quer fazer-nos acreditar que isso é a nossa melhor versão. Pero una vez más, Mas uma vez mais, a mí no me define eu não sou definido el pasado. pelo passado. A mí me define Eu sou definido el origen, a minha origem, el corazón de Dios, que é no coração de la Deus, mente de Dios, a mente de los Deus, planes de Dios, os grãos de el Deus, pensamiento o de Dios. pensamento de Deus. Ahora vengan conmigo al Salmo 139. Agora venha comigo no Salmo 139. Es otra perspectiva de la vida. É outra perspectiva da vida. Es ser objetivo. É ser objetivo. Entender que hay un pasado. Entender que tem um passado. Pero antes del pasado Mas antes do passado está nuestro origen. está a nossa origem. Y ese es nuestro valor. E esse é o nosso valor. Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas. Pois tu formaste as minhas entranhas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tu me formaste dentro do ventre da minha mãe. El escritor no le está hablando a su padre físico. O escritor não está falando do seu pai físico. Está refiriéndose a Se Dios. está referindo a Deus. Dios soberano. Deus soberano. Por supuesto que entendemos que la vida Por suposto que nós entendemos que a vida es el resultado de la unión de un hombre y una mujer. é o resultado de um homem e de uma mulher. No es que seamos ignorantes, Não é que nós sejamos ignorantes, pero nuestra fe mas a nossa fé sabe que Dios es el creador de la vida sabe que Deus ele é o criador da y vida es soberano. e é soberano. Así que el verso 14, Então, o verso 14, desde esta perspectiva, desde essa perspectiva,
El escritor dice, te alabaré, O escritor disse: eu te louvarei, porque formidables, porque formidáveis, Maravillosas são maravilhosas tus obras. são as tuas obras. estoy maravillado Estou maravilhado. y mi alma lo sabe muy E a bien. minha alma sabe muito bem. Verso 15. Versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, Não foi encoberto de ti o meu corpo, bien que en oculto fui formado bem que no culto eu fui formado. y entretejido en lo más profundo de la tierra. E eu fui tecido no mais profundo da terra. Mi embrión vieron tus O ojos meu embrião viram os teus olhos. y en tu libro estaban escritas E no teu livro estavam escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, todas aquelas coisas que logo foram formadas, sin faltar una de ellas. sem faltar uma delas. Préstele atención al verso 16. Preste atenção no versículo 16. Ese es el origen. Esse é a origem. Antes que naciéramos, Antes que nós nascéramos, en el libro de Dios no livro de Deus estaban escritas estavam escritas todas estas cosas. todas essas coisas. Hay un plan de Dios para tu vida, Há plano de Deus para a sua vida, para el para ministerio, o teu ministério, para el matrimonio, para o teu matrimônio, para la familia, para a família, para Brasil, para la iglesia, para a igreja, para la célula. para as células. Y escucho la voz E profética eu ouço a voz profética decir vive, dizer: vive, vive, vive. aunque hemos sido rechazados, ainda que nós temos sido rejeitados, aunque no conocemos al Padre físico, ainda que não conhecemos o Pai físico, aunque seamos hijos de una mala madre, ainda que sejamos filhos de uma mala mãe, aunque nuestro padre sea amorreo ainda que o nosso pai seja borreu o nuestra madre moabita ou a nossa mãe moabita y nos hayan dejado tirados, e nos tenham deixado tirar, el Señor largados, pasó cerca de o nosotros Senhor ele passou perto de nós y nos dijo vive, e nos disse: vive, te usaré, eu vou te usar, serás iluminado, você será iluminado, serás luz, você será luz, serás sal. será sal. Alguien debería alegrarse más Alguém esta deveria noche. se alegrar mais nessa noite. Valemos el origen de Dios. Sabemos a origem de Deus. Déjeme mostrarles un pequeño video. Deixa eu te mostrar pequeno vídeo. Es una historia muy impresionante É uma história muito impressionante del hombre que ha cambiado la historia en los últimos años del mundo. do homem que tem mudado a história nos últimos anos da humanidade. Cambió la tecnología. Ele mudou a tecnologia. Hizo muy fácil la tecnología. Ele fez muito fácil a tecnologia. Antes eran fórmulas muy difíciles. Antigamente era fórmulas muito difíceis. Ahora todo comenzó a ser en ventanas, Windows. Agora tudo começou a ser em ventanas, Windows, A janelas. presionar en las pantallas. Como? A presionar en las Para pantallas. você clicar nas telas. Cambió el mundo de la computación. Mudou o mundo da computação, da informática. Intervino en el cine. Ele interviu no cinema. Me estoy refiriendo a Steve Jobs. Eu estou falando de Steve Jobs. Todos conocemos su gloria, Todos nós conhecemos a sua glória, pero pocos conocemos su historia. mas poucos conhecemos a sua história. Su madre física no lo quería, A sua mãe física, biológica, não queria ele. así que decidió darlo en adopción. Então ela decidiu dar-lo em adopção. Este matrimonio que lo iba a tomar, Esse matrimônio que ia pegar ele, cuando supo que era varón y no una nena, quando ficou sabendo que era homem e não uma mulher, decidió que ya no lo quería. decidiu que já não queria mais. ¿Cómo es posible que no ha nacido Como é possível que não tenha nascido? y la madre lo rechaza? E a mãe já rejeitou ele. El matrimonio o los padres potenciales lo rechazan. O matrimônio, os pais potencial também o rejeitam. Finalmente cayó en una tercera madre. Finalmente ele caiu numa terceira mãe. Dormía en el suelo cuando fue a la universidad. Dormia no chão quando ele foi na faculdade. Caminaba grandes kilómetros, Caminhava muitos muchos quilômetros kilómetros para obtener comida. para se alimentar. ¿Cómo se levantó Steve Jobs Como se levantou Steve Jobs de un pasado de rechazo, de passado de rejeições, de pobreza? de pobreza? Porque tuvo una mentalidad diferente. Porque ele teve uma mentalidade diferente. Solo lo uso como un ejemplo. Eu uso isso como exemplo. Pero nosotros que somos iluminados, Mas nós que somos iluminados, que tenemos revelación de la que temos Biblia, revelação da no Bíblia, importa cuál haya sido nuestro pasado, não importa qual tenha sido o nosso passado, nos podemos levantar en nós el nombre podemos de levantar Jesús. em nome do Senhor Jesus. ¿Me ayudan con el video, por favor? Me ajudam com o vídeo, por favor? Obrigado. É uma honra estar com vocês hoje nessa formatura de uma das mais excelentes universidades do mundo. Verdade seja dita, eu nunca me formei na faculdade.
Esta foi a vez na vida em que eu cheguei mais perto de uma formatura de faculdade. Hoje eu gostaria de contar para vocês 3 histórias da minha vida. É isso, não é grande coisa, só 3 histórias. A primeira história é sobre ligar os pontos. Eu deixei a Reed College depois dos primeiros 6 meses, mas então eu fiquei um tempo de 18 meses antes de eu realmente sair. Então, por que eu saí? Começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma jovem e solteira estudante de faculdade, e ela decidiu me colocar para adoção. Ela achava muito fortemente que eu deveria ser adotado por pessoas formadas, então tudo estava preparado para que quando eu nascesse, fosse adotado por um advogado e sua esposa. Exceto que quando eu apareci, eles decidiram no último minuto que na verdade eles queriam uma garota. Então meus pais adotivos, que estavam numa lista de espera, receberam uma ligação no meio da noite perguntando: "Nós temos um garoto inesperado, vocês o querem?" Eles disseram: "É claro." Minha mãe biológica mais tarde descobriu que minha mãe adotiva nunca se formou na faculdade e que meu pai adotivo nunca se formou no colégio, ensino médio. Ela se recusou a assinar os papéis finais da adoção. Ela só cedeu alguns meses depois, quando meus pais adotivos prometeram que um dia eu iria para a faculdade. Esse foi o começo na minha vida. E 17 anos depois eu fui para a faculdade. Mas, ingenuamente, eu escolhi uma faculdade quase tão cara quanto Stanford. E todas as economias dos meus pais de classe operária estavam sendo gastas na minha educação superior. Depois de 6 meses, eu não podia enxergar o valor daquilo, eu não tinha ideia do que queria fazer com minha vida e nenhuma ideia de como a faculdade poderia me ajudar a descobrir. E lá estava eu gastando todo o dinheiro que meus pais economizaram durante suas vidas inteiras. Então eu decidi sair e confiar que tudo ia acabar dando certo. Era bem assustador naquela época, mas olhando para trás, foi uma das melhores decisões que eu já tomei. Assim que eu saí, eu pude parar de assistir às aulas obrigatórias que não me interessavam e comecei a assistir as que pareciam interessantes. Nem tudo foi tão romântico. Eu não tinha um dormitório, então eu dormia no chão do quarto dos amigos. Eu devolvia garrafas de Coca-Cola aos depósitos por 5 centavos para poder comprar comida, e eu andava 7 milhas através da cidade toda noite de domingo para pegar uma boa refeição semanal no templo Hare Krishna. Eu amava aquilo. E muito do que eu encontrei, seguindo minha curiosidade e intuição, se mostrou de valor incalculável. Obrigado. Este discurso dura 9 minutos. Esse discurso dura uns 9 minutos. En otros lugares donde lo hemos puesto, Em outros lugares onde nós temos colocado, cuando lo detenemos, la gente dice, quando nós paramos, as pessoas dizem, quieren seguir viendo. que eles querem continuar assistindo. Bueno, usted lo puede encontrar en YouTube. Mas você pode achar no YouTube. Pero ¿por qué tomé estos 3 minutos? Mas por que eu tomei esses 3 minutos? Con un pasado de ese tamaño, Com um passado desse tamanho, tan duro, tão duro, tan difícil, tão difícil, ¿cómo puede levantarse uno en la vida? como pode se erguer na vida? Él dijo, todo comenzó antes que yo naciera. Ele disse, tudo começou antes que eu nascesse. Quiero decirte que antes que tú nacieras, Eu quero te dizer que antes que você nascesse, el corazón de Dios, o coração de Deus, los planes de Dios, os planos de Deus, los pensamientos os de Dios pensamentos de Deus estaban a favor de tu vida. estavam ao teu favor. Puede ser que hayas venido de un mal matrimonio. Talvez você tenha ouvido de mau matrimônio. Y tu madre tal vez no te quería. Talvez a tua mãe não te quer. No conociste a tu padre. Talvez você não conheceu seu pai. Pero hay una palabra de Dios para este tiempo. Mas há uma palavra de Deus para este tempo. Que tu origen A tua origem marcan tu futuro. marca o teu futuro. Yo quiero que anotes 4 verdades. Eu quero que você anote 4 verdades. Porque el evangelio trata de fe. Porque o evangelho trata de fé. ¿Cuántos saben que el evangelio tiene que ver con la fe? Quantos sabem que o evangelho tem que ver com a fé? Creemos en la Biblia como la palabra de Dios. Nós acreditamos na Bíblia como a palavra de Deus. O somos muy ignorantes. Ou somos muito ignorantes, O tenemos mucha fe. ou nós temos muita fé.
Creer que el dedo de Dios escribió 10 mandamientos. Acreditar que o dedo de Deus escreveu 10 O mandamentos. somos muy ignorantes. Ou nós somos muito ignorantes. O tenemos mucha fe. Ou nós temos muita fé. Yo creo que la iglesia está llena de fe. E eu acredito que a igreja está cheia de fé. Creemos que Jesucristo vino a este Que mundo. acreditamos que Jesus Cristo veio a Que este murió mundo. por nuestros Que morreu pecados. pelos nossos pecados. Que al tercer día E que ao resucitó. terceiro dia ele ressuscitou. Que ascendió al cielo. E ele ascendeu aos céus. Que intercede por E nosotros. que intercede por nós. Y un día regresará por su E um iglesia. dia ele voltará pela sua igreja. Somos gente de fe. Nós somos pessoas de fé. Así que quiero pedirle su fe esta noche. Então eu quero pedir a sua fé nesta noite. Anoten esta primera verdad. Anotem esta primeira verdade. Cree que hay una palabra escrita en el libro de Dios que antecede tu pasado. Creia que há uma palavra escrita no livro de Deus que antecede o seu passado. Así se cumple nuestro propósito. Assim se cumpre o nosso propósito. Que hay una palabra escrita Que há uma palavra escrita en el libro de Dios no livro de Deus que antecede tu pasado. que antecede o seu passado. Leímos el Salmo 139. Nós leímos o Salmo 139. Un salmo maravilloso. Um salmo maravilhoso. Mi embrión vieron tus ojos. O meu embrião vê nos teus olhos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas E no teu livro estavam escritas todas aquelas coisas que fueron luego formadas que foram logo formadas, sin faltar una de ellas. sem faltar uma delas. Alguien deveria alegrarse esta Alguém noche. deveria ficar feliz nesta noite. No había nacido Eu não tinha nascido y Dios ya me amaba e Deus já me y amava. había escrito sobre mi E vida. Ele já tinha escrito sobre a minha vida. No creemos en la preexistencia, Não creemos na pré-existência, pero sí creemos en la presciencia, mas não acreditamos na pré-ciência. el preconocimiento de O Dios. pré-conhecimento de Deus. No habías nacido. Você não tinha nascido. Es más, tu papá y tu mamá no se conocían, Talvez o teu pai e a tua mãe ainda não se conhecia. pero en la mente de Dios Mas na sí. mente de Deus, sim. Estaba tu nombre, Estava o teu nome. estaba tu vida, Estava a tua vida. qué ibas a hacer Que você ia chegar y que Dios te iba a usar. e que Deus ia te usar. Gracias a Jesús. Obrigado, Jesus. Con mi esposa estamos felices Junto com minha esposa, nós estamos muito felizes. porque hace 6 meses nació nuestra primera nieta. Porque há 6 meses nasceu a nossa primeira neta. Tardé mucho en contárselos. Eu tardei muito em contar isso para vocês. Se lo debía haber contado en la mañana. Eu deveria ter contado isso hoje de manhã. Porque cuando el abuelo tiene su primera nieta, Porque quando o avô tem a sua primeira neta, tiene la foto de ella en el teléfono. tem a foto dela no telefone Y se lo enseña a todo el mundo. Mira mi nieta. e começa a mostrar para todo mundo: olha minha neta, Ese soy yo. esse sou eu. No había nacido mi nieta, Não tinha nascido a minha neta, pero ya la amaba. mas eu já a amava. Oraba por mis nietos. Orava pelos meus netos. Cuando mi hija recién se casó, Quando a minha filha, ela se acabou de casar, en forma de broma les decía, em forma de piada eu dizia: si en su primer año tienen a su hijo, se no seu primeiro ano vocês têm o seu filho, yo voy a pagar todo. eu vou parar tudo. Ellos ya habían dicho que iban a esperar 3 años. Eles já tinham falado que iam esperar 3 anos, Pero yo ya quería nietos. mas eu já queria netos. ¿Alguien se identifica conmigo? Alguém se identifica comigo? ¿Alguien que sea honesto en este lugar, que se identifique conmigo? Alguém que seja honesto nesse lugar, que se identifique comigo? Este es el punto. Esse é o ponto. Samar estaba en el vientre de su madre, Samar estava no ventre da sua mãe, pero preparamos la habitación. mas preparamos a habitação, o Se quarto. pintó de rosado Se pintou de rosa, porque iba a ser una nena. porque ia ser uma menina. La amaba, Eu amava, la quería. eu já a queria. Hace 3 días la llevé a un río. Faz 3 dias eu levei ela no rio. Me tomé video con ella en su primer río. Eu gravei um vídeo dela no seu primeiro dia no rio. Y me hace pensar lo E siguiente. me faz pensar o seguinte: Si nuestros padres, no siendo perfectos, se os nossos pais, não sendo perfeitos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, sabem dar boas dádivas para os seus filhos, cuanto más nuestro Padre quanto Celestial mais o nosso Pai Celestial escribió escreveu en su libro em seu livro sobre tu ministerio, sobre o teu ministério, sobre tu éxito, sobre o teu sobre tu sucesso, llamado. sobre o teu chamado. Aleluya. Aleluia! Esta es la segunda verdad que quiero que escribas. Essa é a segunda verdade que eu quero que você anote aí. Cree que Dios se vale aún del pasado doloroso, Creia que Deus se aproveita até mesmo do passado doloroso, difícil, difícil, para levantarte al cumplimiento de tu propósito. para se levantar para o cumprimento do teu propósito. A ver, lo digo en otras palabras. Eu vou dizer isso em outras palavras. Dios se vale del pasado Deus, ele se aproveita do passado
de ese momento duro, desse momento duro, vergonzoso, vergonhoso, traumático, de trauma, para cumplir su propósito. para cumprir o seu propósito. No es que Él se alegre de nuestro dolor. Não é que ele fique feliz da nossa dor. No es que Él provoque el dolor. Não é que ele provoque a tua dor. Pero Dios se vale de las circunstancias. Mas Deus se aproveita das circunstâncias. Dios aprovecha ese momento difícil. Deus aproveita esse momento difícil. Que algunos no podemos recordar. Que alguns não podemos nos lembrar. Que cuando contamos lloramos. Que quando nós contamos, nós choramos. Aún de ese momento. Ainda desse momento. Dios se vale de ello. Deus se aproveita disso. Para traernos a este momento. Para trazernos a esse momento. A ver, algunos de nosotros. Alguns de nós. Nos convertimos a Jesucristo. Nos convertemos para Jesus Cristo. Por ese momento doloroso. Por esse momento de dor. Porque el matrimonio se había destruido. Porque o matrimônio tinha acabado. Porque se había detectado cáncer en algún familiar. Porque talvez se detectou câncer em algum familiar. O porque alguien que amábamos murió. Ou porque alguma pessoa que nós amávamos morreu. El orgullo que teníamos. O orgulho que nós tínhamos. Nos hizo humildes. Nos fez humildes. El dolor. A dor. Para voltear los ojos al cielo. Para nós olhar com os nossos olhos para os céus. Y decir, Señor, ayúdanos. E dizer, Senhor, me ajude. El Salmo 51:5 dice. Salmo 51:5 disse: He aquí en maldad he sido formado. Eis que eu nasci em iniquidade. Y en pecado me concibió mi madre. E em pecado me concebeu a minha mãe. Hay dos interpretaciones de este versículo. Há duas interpretações dessa passagem. Una de ellas que David no era hijo legítimo de Isaí. Uma delas é que Davi não era filho legítimo de Isaí. Por eso cuando llegó el profeta Samuel a ungir al próximo rey, Por isso quando chegou o profeta Samuel a ungir o próximo rei, pidieron a todos los hijos. vieram a todos os filhos, viu a todos os filhos. Y David no estaba ahí. E Davi não estava aí. La otra postura, la otra interpretación, A outra postura, a outra interpretação es que David, é que Davi, como todo ser humano, como todo ser humano, ya viene con la semilla pecaminosa del pecado. já vem com a semente pecaminosa do pecado. Como quiera. Como quer. Fue un momento difícil para David. Foi um momento difícil para Davi. No estaba en la mesa, Não estava na mesa, era el más pequeño. era o mais pequeno, Mientras sus hermanos estaban comiendo tranquilamente, enquanto seus irmãos estavam comendo tranquilamente. David está peleando con osos y leones. Davi está pelejando com ossos e leões. Estaba siendo menospreciado. Estava sendo menosprezado. Pero Dios se valió, se aprovechó de ese momento Mas Deus se aproveitou desse momento para llevar a ese niño para levar a essa del criança Salmo 51:5 no Salmo 51:5 para hacerlo rey de Israel, para ser o rei de Israel, para tener el corazón conforme al corazón de Dios. para ter o coração conforme ao coração de Deus. Piénsalo bien. Pensa bem. ¿Por qué estás en esa silla? Por que você está nessa cadeira? ¿Qué te trajo hasta esa O que te silla? trouxe até essa cadeira? Los momentos difíciles, Os momentos difíceis, dolorosos y vergonzosos. de dor e vergonha. En el mes de diciembre estuve en Goiânia. No mês de dezembro eu fui para Goiânia. Al final de uno de los mensajes se acercó un pastor que venía de alguna parte de Brasil. No final da mensagem chegou perto de mim um pastor que vinha de algum lugar do Brasil. Y me dijo, pastor, usted tiene que escuchar esta E historia. ele me disse, pastor, você tem que ouvir essa história. Le presté toda mi atención. Eu prestei para ele toda a minha atenção. Y esto fue lo que me contó. E isso foi o que ele me contou. Había un niño de 8 años Havia uma criança de 8 anos que cuando el padre salía a trabajar, que quando o pai ia para o trabalho, la mamá entraba a otros hombres a la casa para cometer pecado. a mãe entrava para casa outros homens para adulterar. Pero un día el papá regresó más temprano Mas um dia o pai chegou bem mais cedo y encontró a la mamá cometiendo pecado. e encontrou a mãe no adultério. El hombre se volvió loco, O homem ficou doido. agarró a su niño ahora de 9 años, Pegou o seu filho de agora 9 anos, entró al baño, entrou no banheiro, agarró la pistola pegou a pistola y le Arma. explicó al hijo Y- por qué se iba a matar. e explicou para o filho por que ele ia se matar. Tu mamá me engaña. E ele disse: a tua mãe me traiu. Y se quitó la vida delante del hijo. E ele tirou a sua própria vida diante do seu filho. El niño quedó traumado, A criança, o filho ficou traumado, pero la mamá era de un mal traumatizado. vivir. Mas a mãe era do mal viver.
Así que siguió con otros hombres. Então ele continuou com outros homens. Y uno de esos hombres E desses homens tomaba a ese niño ahora de 10 años pegava essa criança de agora de 10 anos y lo entraba a la habitación para que viera cómo tenía intimidad con la mamá. e ele fazia ele entrar no quarto para que ele assistisse como ele tinha intimidade com a sua mãe. A los 11 años se fue a la calle a fumar marihuana, a embriagarse. Aos 11 anos ele saiu para a rua a se drogar, a beber. A los 17 años se casa, Aos 17 anos ele se casa. pero tenía problemas mentales y emocionales. Mas ele tinha problemas mentais e emocionais. Finalmente tuvo familia Finalmente ele teve uma família. y este hombre me dijo, E esse homem, ele me disse: yo soy el nieto eu sou o neto del hombre que se quitó la vida. do homem que tirou a sua própria vida. Mi abuela era una prostituta, Minha avó era uma prostituta. mi padre era un demente, Meu pai era um louco. pero Jesucristo nos alcanzó. Mas Jesus Cristo nos alcançou. Él cambió mi vida. Ele mudou a minha vida. Ahora soy pastor Agora eu sou pastor. y tengo una empresa E eu tenho uma empresa. y mi iglesia tiene 12,000 miembros. E a minha igreja tem 12.000 membros. Yo creo que mi origen Eu acredito que a minha origem determina mi futuro determina o meu futuro. y no mi pasado. E não o meu passado. Hay poder en Jesús. Há poder em Jesus. No importa cuál haya sido tu pasado, Não importa como tem sido o seu tu passado. dolor y enfermedad, A sua dor, a sua enfermidade. cuántos menosprecios te haya dado la vida, Quantos rejeitos tem acontecido na sua ni vida. el fracaso ni de la derrota. Nem do teu fracasso, nem da tua derrota. Vengo a decirte, Eu venho te vive. dizer, vive. Vengo a hablar a tu futuro, vive. Eu venho falar para o teu futuro, vive. Alguien debería levantar las manos y decir, Alguém vive, deveria levantar as suas mãos e dizer, vive. 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 Anota esta tercera verdad, por favor. Pode anotar esta terceira verdade, por favor. Cree que hay un llamado para ti en esta tierra desde el cielo. Acredita que há chamado de Deus nessa terra para você desde os céus. Hay algo importante para lo que naciste. Há uma coisa muito importante para a qual você nasceu. Hay una semilla de liderazgo dentro de ti Há uma semente de liderança dentro de você. para que alumbres donde quiera que estés. Para que você ilumine onde queira que você vá. Tal vez algunos de nosotros tenemos llamado a la política, Talvez muitos de nós tenhamos chamados para a política, al arte, na arte, a la educación, na educação, a la empresa. na empresa. Y no sé cuántas veces has fracasado. E não sei quantas vezes você tem fracassado. Y cuántos te han gritado tu pasado. E quantos têm gritado na tua frente o teu Y passado. como el diablo te ha dicho, no calificas. E como o diabo tem dito, você não presta. Pero hay un llamado desde el cielo Mas há chamado desde os céus, que es más grande que tu que é pasado. muito maior do que o teu passado. Ahora yo no vengo a gritar tu pasado. Agora eu não venho a gritar o teu passado. Ahora vengo a gritarte tu futuro. Agora eu venho a te gritar o teu futuro. Tu origen A tua origem es el corazón de Dios. é o coração de Deus. Es la mente de Dios. Que é a mente de Deus. Son los planes de Dios. São os planos de Deus. Alguien debería celebrar esto Alguém conmigo. deveria celebrar isso comigo. A mí no me define mi pasado. Eu não sou definido pelo meu passado. Me define mi origen. Eu sou definido pela minha origem. Escribe Jeremías 1:5, por favor. Escreve aí Jeremias 1:5. Así dice el profeta. Assim disse o profeta: Antes que te formase en el vientre te conocí. antes que eu te formasse no ventre te conheci. Momento. Momento. No es preexistencia. Não é pré-existência. No existía Jeremías. Não existia Jeremias. Pero Dios vive un eterno presente. Mas Deus vive no eterno presente. Es el preconocimiento É de o Dios. pré-conhecimento de Deus. Así que la profecía dice, Então assim a profecia disse: y antes que nacieses te santifiqué, e antes que nascestes te santifiquei. te di por profeta a las naciones. As nações te dei por profeta. No tiene que ver con el pasado, Não tem que ver com o passado. tiene que ver con la voluntad de Dios, Tem que ver com a vontade de Deus. con el propósito de Dios. Com o propósito de Deus. Eres una persona importante en el reino, Você é uma pessoa importante no reino. porque tu llamado es importante Porque o teu chamado é importante. para ser líder, Para ser líder. para ser pastor, Para ser pastor. para ser mujer de Para Dios, ser mulher de Deus. para transformar Para tu cultura. para transformar a cultura. Alguien debería celebrar conmigo. Alguém deveria celebrar comigo aqui. No habíamos nacido. No habíamos nacido. Não tínhamos nascido. Y a Dios me había E escogido. já Deus me escolheu. Sí están conmigo. Se você está comigo,
Pastor Danilo, Pastor Danilo, no habías nacido, você ainda não tinha nascido. no habías hecho cosa ni buena ni mala, Você não tinha feito coisas nem boas nem ruins. pero Dios dispuso elegirte Mas Deus já dispôs a te escolher. en toda Latinoamérica. Em toda a Latinoamérica, Nos gusta jugar fútbol, nós gosta de jogar futebol. así que salimos a la calle Então nós saímos para a rua. y los dos más habilidosos E os dois melhores para futebol, eligen a los otros. eles começam a escolher os outros. Marcelo. Marcelo. Entonces el otro dice Danilo. Então o outro disse Danilo. Entonces el otro dice Carlos. Então o outro disse Carlos. Y uno está atrás. E um está atrás. Qué vergüenza, nunca te eligen. Que vergonha, nunca você é escolhido. Y el problema es cuando son impares, E o problema é quando é ímpar. sobra uno. Sobra um. Entonces el más misericordioso Então o mais misericordioso dice, disse: ¿quieres ser el árbitro? você quer ser o juiz? En eso se acuerdan que es el dueño de la pelota. Nisso eles lembram que ele é o dono da bola. Y dicen, tiene que jugar. E eles dizem: ele tem que jogar. Bueno, que sea el arquero, el Bom, que portero. seja o goleiro então. Qué mal se siente Como se sente mal cuando nos dejan de último. quando nos deixam para o último? ¿Por qué nos descalifican? Por que somos desqualificados? Porque no tenemos habilidad. Porque nós temos habilidades. Pero qué bien se siente Mas que bem a gente se sente cuando eres el primero que elige. quando você é o primeiro que é escolhido. Uno da un paso adelante. E como- vai um passo adiante assim. Ahora, no habíamos nacido. Agora, nós não tínhamos nascido. El Dios del cielo. O Deus dos céus. No habíamos hecho cosa Não nada. tínhamos feito coisa alguma. Y nos eligió para ser pastores. E Ele nos escolheu para ser pastores. Para ser ministros. Para ser ministros. Nos dio importancia. Nos deu importância. No importa cuál es tu nacimiento. Não importa qual é o seu nascimento. ¿Quién es tu padre? Quem é seu pai? ¿Quién es tu Quem madre? é sua mãe? Si no tenías zapatos de Se niño, você não tinha sapatos quando era pero criança. una voz del Mas cielo uma voz dos céus que dijo, vive, que disse: vive. te usaré, Eu te usarei. te levantaré, Eu te levantarei. por tu mano, Por da tua mão. los enfermos se sanarán, E os enfermos serão curados. los que no me conocen me conocerán. Aqueles que não me conhecem me conhecerão. Esa es nuestra historia. Essa é a nossa história. Finalmente, la cuarta verdad que quiero que escribas. Finalmente, a quarta verdade que eu quero que você escreva. Cree que Dios te ayudará a superar tus temores producto del pasado. Creia que Deus o ajudará a superar os temores que são o resultado da sua história. El pasado produce varios malos sentimientos. O passado, ele produz vários maus sentimentos. Sentimientos enfermizos. Sentimentos enfermiços. Esos días grises, Esses dias ruins, vergonzosos y dolorosos, vergonhosos e dolorosos, producen amargura, produzem amargura, odio, ódio, venganza. vingança. No se puede cumplir el propósito de Dios en la tierra Não podemos cumprir o propósito de Deus na terra con odio en el corazón. com ódio no coração. Hay un segundo sentimiento que hace daño, Há um segundo sentimento que faz dano: el orgullo y la vanidad. o orgulho e a vaidade. Porque a veces solo nos proyectamos en el pasado exitoso, Porque muitas vezes nós nos projetamos no passado de sucesso. pero es muy peligroso solo ver el éxito del pasado. Mas é muito perigoso ver somente o sucesso do passado. Podemos dejar a Dios fuera de la ecuación. Podemos deixar a Deus fora da equação. Creemos que es nuestra inteligencia, Acreditamos que a nossa inteligência, que mi bisabuelo fue pastor, que o meu vovô foi pastor, que mi abuelo fue pastor, que o meu avô foi que pastor, mi padre fue pastor, que o meu pai foi pastor, y yo merezco ser e líder. eu mereço ser líder. No podemos construir desde el pasado, Não podemos construir desde o passado, porque produce amargura porque produz a mágoa o altivez. ou altivez. Pero hay un tercer sentimiento que nos daña, Mas há um terceiro sentimento que nos dano, que a mí me ha dañado mucho. que eu tenho sido danado muito. Es el miedo y el temor. É o medo e o temor. Porque cuando tú recuerdas el pasado, Porque quando você se lembra do passado, el fracaso del pasado, o fracasso do passado, el daño del o pasado, dano do passado,
te entra miedo y temor, entra medo e temor. te descalificas. Você fica descalificado. Yo no puedo ser un gran empresario. Eu não posso ser um grande empresário. Jamás me convertiré en el presidente de la nación. Jamais eu serei o presidente da nação. Nunca triunfaré. Nunca eu vou triunfar. No formaré un buen Eu matrimonio. não formarei um bom matrimônio. Yo, pastor, Eu, pastor? no, me da miedo. Não, eu estou com medo. Así que hay algunos Assim tem algumas pessoas que hoy tienen que ser libres del temor. que hoje têm que ser livres do temor. Que Dios los está llamando para un propósito Que grande. Deus está chamando para um propósito Para maior. hacer luz en esta nación Para ser luz nessa nação. y luz en las E naciones. luz nas nações. Dije que Dios tiene planes grandes para tu vida. Eu disse que Deus tem planos grandes para a tua vida. Ahora en mayo cumpliremos 29 años de pastores. Agora em maio nós vamos fazer 29 anos de pastores. Hace 4 años, cuando Faz- cumplimos 25 años de pastores, Faz 4 anos, quando nós cumprimos 25 anos de pastores, hice un inventario de mi vida, eu fiz um relatório da minha vida. un inventario del ministerio, Um relatório do meu ministério. y encontré 7 temores de mi vida. E eu encontrei 7 temores da minha vida. A lo largo del ministerio, No transcurso do ministério, el crecimiento de la iglesia, no crescimento da igreja, la construcción de un megatemplo, da construção de uma mega la igreja, plantación de iglesias, na plantação de igrejas, predicar en las naciones. pregares nas nações. Encontré 7 temores en mi vida. Eu encontrei 7 temores na minha vida. Algunos de ustedes Algum de vocês, probablemente estén peleando, luchando con un temor. provavelmente vocês estejam pelejando ou lutando contra um temor. Los menciono muy rápido. Eu os menciono muito rápido. Número 1, Número 1. supera el temor de la baja estima. Supera o temor da baixa estima. Creer que no tenemos lo suficiente. Acreditar que não temos o suficiente. Es el miedo a sentir que nunca estamos completos y cabales. É o medo que nós pensamos que nunca estamos completos. Así se sintió Jeremías. Assim se sentiu Jeremias. En el verso 6 del capítulo 1 dice, No verso 6 do capítulo 1 disse: y yo dije, Señor Jehová, Eu disse, Senhor Deus, he aquí soy niño. eis que eu sou apenas um menino. Los estudiosos de la Biblia enseñan Os estudiosos da Bíblia ensinam que no era un niño, que ele não era um era un menino. joven adulto. Ele era um jovem adulto. Usa el término Nahar en hebreo, Usa o término nar em hebreu. porque él se sentía niño. Porque ele se sentia um menino. Muchas veces tuve que vencer ese temor. Muitas vezes eu tive que vencer esse temor. La otra vez googleé fobia. A outra vez, Googleé en Google eu pesquisei no Google el término fobia o término fobia. y encontré más de 100 fobias. E eu encontrei mais de 100 fóbias. Fobia. Fobia. Diga el que Fobia. está a su lado, fobia. Diga para a pessoa que está do seu lado. Fobia. Isso. 100. La que me llamó la atención, Aquela que me chamou a atenção, había una fobia para la suegra. havia uma fobia para a sogra. Hay un temor a la suegra. Há um temor para a sogra. Yo de niño tuve 3 fobias. Eu de criança eu tive 3 fobias. Una a la oscuridad, Uma à escuridão, 2 2 al mar, al agua ao mar, à água y 3 a los perros. e 3 aos cachorros. Porque cuando era niño, 9 perros en 3 años me quisieron morder. Porque quando eu era criança, 9 perros. 9 cachorros tentaram me morder. Me traumó. E eu fiquei traumatizado. Ni porque sea pastor alemán quiero a los perros. Nem porque seja pastor alemão eu quero os cachorros. El mar me iba a ahogar a mis 13 años. O mar, ele ia me afogar aos 13 anos. Todavía le tengo mucho respeto al mar. Ainda eu tenho muito respeito pelo mar. Solo me baño los sábados. Somente eu tomo banho nos sábados. Mañana es sábado, gracias a Dios. Amanhã é sábado, graças a Deus. Le tengo miedo al agua. Eu tenho medo da água. Digo al mar. Eu digo no mar. Pero le tenía miedo a la noche. Mas eu tinha medo da noite. Porque cuando tenía 4 años, Porque quando eu tinha 4 anos, me llevaron al hospital y me operaron. me levaram para o hospital e me fizeram uma cirurgia. Estuve una semana y mi mamá no pudo estar conmigo. Eu estive uma semana e a minha mãe não conseguiu estar comigo. A medianoche yo llamaba a mi mamá, mami, mami. Na meia-noite eu chamava minha mãe, mãe, mãe. Llegaba la enfermera. Chegava a enfermeira. Usted no es mi mamá. E eu dizia, você não é a minha mãe. Quedé traumado. E eu fiquei traumatizado. Regresé a la casa, Eu voltei para casa. pasaron los años Passaram os anos
y tenía que dormir con la luz encendida. E eu tinha que dormir com as luzes acesas. Tenía 10 años. Tinha 10 anos. Ahora me despertaba a medianoche. E eu acordava na meia-noite. Mamá, mamá. Mãe, mãe. Llegaba mi mamá. Chegava minha mãe. Yo decía, usted no es mi mamá. E eu dizia, você não é a minha mãe. Así que del miedo me orinaba en la cama. Então, do medo, eu fazia xixi na cama. Llegué a los 12 años mojando la cama. Cheguei aos 12 anos molhando a cama. Tenía ese don de Dios, mojar la cama. Tinha esse dom de Deus, molhar a cama. Yo no quería hacerlo. Eu não queria fazer isso. Me daba miedo. Eu ficava com medo. Así que si usted tiene un hijo que se orina en la cama, Então, se você tem um filho que se faz xixi na cama, dígale que es mi amigo. diga para ele que é o meu amigo. No se burle de él. Não fique zoando ele. Él no quiere hacerlo. Ele não quer fazer isso. Bueno, esos fueron mis miedos de niño. Então esses foram os meus medos de menino. Solo un miedo superé. Somente um medo eu consegui superar. Ya duermo con la luz apagada. Agora eu já dormo com a luz desligada. En el ministerio tuve 7 temores, No ministério eu tive 7 temores. pero mi origen me liberó. Mas a minha origem me libertou. El plan de Dios me liberó. O plano de Deus me libertou. Ser iluminado por la revelación de Dios Ser iluminado pela revelação de Deus me liberó me libertou para cumplir mi propósito para cumprir o meu propósito en esta tierra. nesta terra. Segundo temor, Segundo temor, hablar en público. falar em público. Pánico escénico. Eu tinha pânico escênico. No sé cómo lo superé. Não sei como eu consegui superar isso. Hay temores Há temores que se superan aprendiendo a vivir con ellos. que se superam aprendendo a viver com eles. Si tú quieres dejar de sentirlos, nunca los superarás. Se você quiser deixar de sentir isso, você nunca vai conseguir superar. Aunque tengas el sentimiento, Ainda que você tenha o sentimento, camina hacia adelante. camina e vai para frente. Dios está contigo. Deus está contigo. Pesa tu origen Veja a tua origem más que tu pasado. mais do que o teu passado. Un temor más, O próximo temor, el temor de la edad. o temor da idade. Comencé a los 22 años a ser pastor. Eu comecei com 22 anos de ser pastor. Entonces yo quería aparentar más edad. Então eu queria aparentar mais idade. Me vestía muy formal, Eu me vestia muito formal. quería tener bigote y barba. Eu queria ter barba e bigode. No me salía la barba. Não saía a barba, o cabelo. ¿Cómo cambia la vida? Como muda a vida. Ahora quiero parecer más joven. Agora eu quero parecer mais jovem. Uso la camisa por fuera, Uso a camisa para fora. me arremango las mangas. Eu começo a tirar as mangas aqui. Así es la vida. Assim é a vida. Pero quiero decirte algo. Mas eu quero te dizer uma coisa. No sé si eres muy joven o muy anciano. Não sei se você é muito jovem ou muito velho. Eres útil en las manos de Dios. Você é útil nas mãos do Senhor. No sé si tienes 80 años. Não sei se você tem 80 anos. Existe la historia de Moisés para ti. Existe a história de Moisés para você. No sé si tienes 8 años Não o sei se 16. você tem 8 ou 16 anos. Existe la historia de Josías para ti. Existe a história de Josias para você. Existe nuestro origen Existe a nossa que nos origem saca adelante. que nos tira para frente. Un cuarto temor, Quarto temor, el temor a la crítica. o temor a ser criticado. Oh, cómo nos daña la crítica. Como faz dano isso, a crítica? ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer por temor a la crítica? Quantas coisas nós temos deixado de fazer por medo a ser criticado? Libros se han dejado de escribir. Livros têm sido deixados de se escrever. Canciones se han dejado de cantar. Músicas têm deixado de ser cantadas. Profecías se han dejado de dar. Profecias têm se deixado de dar. Predicaciones se han dejado de comunicar. Pregações têm se deixado de pregar. Y hay algunos líderes E há alguns líderes que han dejado su don de liderazgo que han deixado o seu dom de liderança por el miedo a la crítica. pelo medo de ser criticado. ¿Y tú, líder? E você, líder? ¿Y tú, pastor? E você, pastor? Es que eso es lo que hace la gracia de É que Dios. isso que faz a graça de Deus. Mete su mano en el anonimato, Coloca sua mão no anonimato. nos saca detrás de la manada Não tira de trás da manada. y nos da corona E nos coloca uma coroa. y nos da influencia para cambiar E nos dá pueblos. influência para mudar os povos. Alguien me está siguiendo. Alguém está me seguindo aí? Número 5. Número 5. Supera el temor a la duda de que Dios te ha llamado. Superar o temor à dúvida que Deus te chamou. Qué increíble, los grandes hombres de Dios Que incrível, os grandes homens de Deus dudaron.
duvidaram. Moisés, el gran hombre de Dios, dudó. o grande homem de Deus. Jeremías dudó. Jeremias, ele duvidou. A veces pensamos que no fue Dios que nos está llamando. Tem vezes que nós pensamos que não é Deus que está nos chamando. Pensamos que somos almáticos, que son las emociones, Nós pensamos que nós somos almáticos e que são as nossas que emoções, son los que sentimientos. só é simplesmente um sentimento. Dios utiliza cualquier medio. Deus utiliza qualquer meio. Está usando a tu apóstol, Ele está usando o teu apóstolo, a tu pastor, ao teu pastor, a tu líder. ao teu líder. Pero tú debes reconocer que es Dios quien te está llamando a ser líder de una Mas você célula. deve reconhecer que é Deus que está te chamando para ser um líder de uma Lo célula. voy a decir una vez más. Eu vou dizer mais uma vez. Es Dios quien te está llamando al ministerio É pastoral. Deus que está te chamando o ministério pastoral. No son las circunstancias. Não são as No es circunstâncias. que comiste mucho una noche antes. Não é que você comeu muito uma noite anterior. No es que el profeta te está manipulando. Não é que o profeta está te manipulando. Es que antes que nacieses, É que você, antes que você haz fosse que te formado, formaste en el vientre de tu antes madre, que você fosse formado no ventre da sua mãe, Dios te eligió. Deus te escolheu. Dios te escogió. Deus te escolheu. Alguien dice, aquí estoy, Alguém Señor. disse, aqui estou, Senhor. Alguien dice, heme aquí. Alguém disse, eis-me aqui. Alguien grita, heme aquí. Alguém diga, eis-me aqui. Envíame a mí. Envia-me a mim. Yo conocí a unos jóvenes Eu conheci uns jovens que cantaban, heme aquí, que eles cantavam, eis-me aqui, y lloraban. e oravam. Y al final decía, E no final eles diziam, envía a mi hermano. envia o meu irmão. Heme aquí, Señor. Eis-me aqui, Senhor. Envía a mi hermano. Envia o meu irmão. Pero hoy quiero escuchar las voces de los que dicen, heme aquí, Mas hoje eu Señor. quero escutar as vozes daqueles que dizem, eis-me aqui, Senhor. Envíame a mí. Envia-me a mim. En tu nombre. No teu nome. Porque creo en tu origen. Porque acredito na sua origem. Número 6. Número 6. Supera el temor de realizar proyectos grandes. Supera o temor de realizar projetos grandes. Siempre los proyectos grandes nos atemorizan. Sempre os projetos grandes nos atemorizam. Construir un megatemplo. Construir uma mega igreja. Plantar iglesias en las naciones. Plantar igreja nas nações. Escribir un libro. Escrever um livro. Plantar una empresa. Plantar uma empresa. Ser político. Ser político. Oigan bien, solteros. Escutem bem, solteiros. Casarse. Casar-se. Es un gran proyecto. É um grande projeto. Y algunos no se casan por temor. E alguns não se casam por temor. El proyecto de Jeremías era ir a predicar a las naciones. O projeto de Jeremias era pregar nas nações. No habían aviones, Não tinha avião, no existía el internet. não existia internet. Era un proyecto grande. Era um projeto grande. Pero vine a decirte en el nombre de Mas Jesús. eu vim te dizer em nome do Senhor Jesus. Si Dios te está enviando, Se Deus está te enviando, camina. camina. Porque cuando Dios da la visión, Porque quando Deus dá a visão, también da la provisión. talvez também dá a provisão. Porque más poderoso Porque mais poderoso el que está conmigo aquele que está que comigo el que está contra mí. que aquele que está contra mim. Finalmente, E finalmente, supera el temor, supera el temor supera o temor que produce la acusación de Satanás. que produz a acusação de Satanás. Siempre el diablo Sempre o diabo nos está recordando el día más vergonzoso. nos está lembrando do dia mais vergonhoso. Pero la sangre de Mas Jesucristo a sangue de Jesus Cristo nos limpia de todo nos pecado. limpa de todo El pecado. que confiesa su E pecado aquele que confessa o seu pecado y se aparta, e se aparta, alcanzará misericordia. alcançará misericórdia. Yo declaro sobre tu Eu vida declaro sobre a tua vida que el poder del arrepentimiento, que o poder do arrependimento, poder de la cruz, que o poder da que la cruz, sangre de que o Jesucristo sangue de Jesus Cristo te limpia te limpa y te habilita e te habilita para cumplir tu propósito para en la cumprir tierra, o teu propósito na para que terra, triunfes en el matrimonio, para que você seja sucesso para no que seu transformes matrimônio, la ciudad, para que transforme a cidade, porque Dios está contigo. porque Deus está contigo. Quisiera terminar esta noche Eu quisiera terminar esta noite. contando cómo me hice novio de mi esposa. Eu vou contar como eu me fiz noivo da minha esposa. Yo tenía tanto temor de hablar en público Eu tinha tanto temor de falar em público que cuando mi madre se convirtió, que quando a minha mãe se converteu, le profetizaban, uno de tus hijos será profeta, será pastor a las naciones. ela recebeu a profecia que um dos seus filhos será pastor, será profeta às nações. Mi madre me ama con todo su corazón, Minha mãe, ela me ama com todo o seu coração. pero mi mamá no pensó en mundito. Mas a minha mãe não pensou Mundito. mundito, Edmundo. Edmundo, Edmundito. Edmundito, o diminutivo. Sí.
Edmundinho. Mi hermano se llama Ricardo. O meu irmão se chamava Ricardo. Mi hermano es sanguíneo. O meu irmão é sanguíneo. Habla, ríe. Ele fala, ri. Es la fiesta. Ele é a festa. Yo era muy tímido, E eu era muito tímido, muy callado. muito calado. Y cuando le profetizaban a mi E madre, quando a minha mãe recebia uma palavra profética, uno de tus hijos será pastor, dos teus filhos será pastor. mi mamá pensaba en Ricardito E minha mãe pensava em Ricardo y no en Edmundo. e não em Edmundo. Así que cuando yo iba en los autobuses, Então, quando eu ia no ônibus, tenía que tocar el timbre. eu tinha que tocar o timbre. Pero habían unos buses tan viejos que no tenían timbre. Mas tinha ônibus tão velhos que não tinha. Entonces uno tenía que decir, bajan. Então eu tinha que falar, eu vou descer En la siguiente, na seguinte parada. yo tenía tanto miedo E eu tinha tanto medo que decía, Dios, que haya alguien en el estacionamiento que detenga el autobús. que eu dizia que haja alguma pessoa no estacionamento que possa deter o Que alguien ônibus. se baje donde yo estoy. Que alguém desça no mesmo lugar que eu vou descer. Varias veces seguí de largo. Várias vezes eu continuei, passei 1, 2, 3, 4 cuadras. 1, 2, 3, 4 quarteirões. Cuando yo me bajaba del E autobús, quando eu descia do ônibus, sentía que todos me estaban viendo. sentia que todo mundo estava olhando para mim, Nadie me estaba mirando. mas ninguém estava me olhando. Pero yo sentía que todos me miraban. Mas eu sentia que todos me olhavam. Así que yo seguía caminando hacia el norte. Então eu seguia caminhando para o norte. Y cuando se iba el bus, E regresaba al e lugar quando o donde tenía ônibus que ia ir. embora, eu regressava. Perdí oportunidad de becas, Perdi oportunidade de bolsa, de educación y de deporte de educação e deporte, por el miedo. pelo medo. ¿Cómo me hice novio de Berlín? Como eu me fiz novio de Berlim. Mis padres estaban muy preocupados porque yo tenía 19 años. Os meus pais estavam muito preocupados porque eu tinha 19 anos. Nunca sonaba el teléfono, Nunca sonava o telefone. nadie me llamaba. Ninguém me ligava. Llamaban a mi hermano y a mi hermana. Ligavam para o meu irmão e para minha irmã. Mis papás pensaban que yo estaba muy enamorado de la hija del pastor. Meus pais pensavam que eu estava muito apaixonado pela filha do pastor. Berlín es hija del pastor. Berlim é filho do pastor. Así que mi mamá era la líder de damas en la iglesia. Então a minha mãe era líder de mulheres da minha igreja. Y un día fue a visitar a la pastora que estaba enferma. E dia foi a visitar a pastora que estava doente. Y mi madre le preguntó, ¿quién le gusta a su hija? E a minha mãe perguntou para ela: a sua filha gosta de quem? Y la pastora dijo, E a pastora disse: no sé. eu não sei. Es que a Mundito, Esse que é Edmundito. Edmundinho. Mundillo, a Mundillo Edmundinho. le gusta su hija. Gosta da sua filha. Yo tenía 19 años. Eu tinha 19 anos. ¡Qué vergüenza! Que vergonha. Así que la pastora se agarró la cabeza y dijo, no sé. Então a pastora se tomou da cabeça e falou: eu não sei. Ya había tenido otra mala experiencia. E ela havia tido outra má experiência. Así que la pastora llama a su hija, Então a pastora chama sua filha le dice, Berlín, ¿quién te gusta? e disse para ela: Berlim, de quem que você gosta? Y Berlín le contesta, mamá, ¿usted otra vez? E ela responde para sua mãe: mamãe, você outra vez. Hasta que me gradúe de la universidad voy a tener novio. Até que eu me gradue, até que eu me forme da faculdade, eu vou ter um noivo. Não vou ter um noivo. Bueno, entonces dice mi mamá, Então a minha mãe me disse: bueno, lo que pasa es que a mi hijo le gusta a ella. ¿sí? bom, o que acontece é que o meu filho gosta da sua filha. Y la pastora le dice a Berlín, Ya. vino la hermana Olga Miriam, mi mamá, E a pastora disse para Berlim: venham a mãe dele y dice que a Mundillo le gustas tú. e disse que a Mundinho gosta de você. Solo tú Só você. y solamente tú. E somente você. Y nadie más que tú. E ninguém mais do que você. Entonces Berlín dijo, ¿qué? Então Berlim disse: quê? Es que a él lo he amado siempre. É que eu estou apaixonado por ele sempre. Eu amo sempre. Ahí está ella, pregúntele. E ali está ela, você pode perguntar. Bueno,
Entonces llega la pastora a mi casa. Então chega a pastora na minha casa. Yo no sé nada del asunto. E eu não sei nada o que aconteceu. La pastora se cierra en la habitación con mi madre. E a pastora se fecha no quarto com a minha mãe. La pastora con la líder de damas en una habitación. A pastora com a líder das mulheres em quarto. Yo dije, hay problemas en la iglesia. Então eu falei, tem problemas na igreja. Dos mujeres encerradas en una Duas habitación. mulheres fechadas num quarto. A la hora se va la pastora de la casa. Depois de uma hora, a pastora sai da casa. Me llama mi madre. E a minha mãe me chama. Mi madre sabía que yo me iba a molestar. E a minha mãe sabia que eu ia ficar bravo. Y comenzó a hablar muy rápido. E começou a falar muito rápido. Es que las mamás son muy interesantes. As mães são muito interessantes. Por no usar otro término. Por não usar outro término, outra palavra. Y me dijo, Mundillo, tu papá estaba muy preocupado por ti. E me disse, Mundinho, teu pai estava muito preocupado por você. No tienes amigas, no tienes novia. Você não tem amiga, você não tem noiva. Así que me pidió que un día fuera a hablar yo con la pastora y le preguntara a quién le gustaba Berlín. Então um dia eu fui para falar com a pastora para perguntar quem que gostava de Berlim. Y comenzó. E começou. Yo estoy oyendo, E eu estou ouvindo me voy poniendo enojado. e eu vou ficando muito bravo. 19 años. 19 Y anos. que tu mamá vaya a otra casa E a que a hablar tua por mãe ti. vai para outra casa para falar por você. Qué desastre, qué desastre. Que desastre. Así que cuando yo le voy a contestar a mi madre, Então quando eu vou responder para minha mãe, me dice, ela me disse: pero a Berlín también le gustas tú. "Mas a Berlim também está apaixonada por você. Y solamente tú. E somente você. Y nadie más que tú. E ninguém mais do que você." Yo del enojo que tenía, Eu de ficar bravo, ahora entro en shock. agora entro em choque. Yo era una persona tímida. Eu era uma pessoa muito tímida. Dije, la hija del pastor, E eu disse: "A filha do pastor, ella aprendió inglés antes que español. ela aprendeu inglês antes do que espanhol. Fue 17 años al conservatorio. Foi 17 anos no conservatório. Toca piano, El- violín, Ela toca piano, violino, flauta transversal. flauta transversal. Era líder de los jóvenes. Era líder dos jovens. ¿Y yo? E eu, Algo así como José. algo assim como José. María, llena de gracia, eres bendita tú entre las mujeres. Maria, cheia de graça, bendita seja você entre todas as mulheres. Y José, el justo. E José, justo. Ahí termina la biografía. Aí acaba a biografia. ¿Se imagina la hija del pastor? Imagina, a filha do pastor, En esos años era sana doctrina. nesses anos era sana doutrina. Ahora tengo 2 hijas. Agora tenho 2 filhas. Entonces, es herejía que se enamoren de mis hijas. Então é heresia que se namorem das minhas filhas, que se apaixonem pelas minhas filhas. Bueno, era una broma. Bom, era uma piada. Cuando yo lo hice era permitido. Quando eu fiz, era permitido Enamorarse de la hija del pastor. se se apaixonar pela filha do pastor. Ahora no hay que enamorarse de las hijas de los pastores. Hoje não tem que acontecer isso, né? Bueno, aquí está el pastor Marcelo. Bom, aqui está o pastor Marcelo. Y se acerca y me dice, tengo que contarte algo. E ele se acerca e diz: "Eu tenho que contar uma coisa. Mi hija está siendo enamorada por un joven. A minha filha está sendo apaixonada por um jovem. Y ese joven es guatemalteco, E esse jovem é da Guatemala, del país donde vengo. do país onde eu venho. Y yo le dijo, no lo conozco. le E eu digo. digo: "Não, eu não conheço. Así que te cubro con la sangre de Jesús. Então eu te hermano". cubro com a sangue de Jesus." Pero le voy a decir cuál es la dificultad. Mas logo vem a dificuldade. Mi madre sabe que yo tengo mucha timidez y temor de hablar en público. A minha mãe sabe que eu sou muito tímido e tenho muito temor de falar em público. Y mi mamá me dice, ¿cuándo te le vas a declarar a Berlín? E a minha mãe me disse: "Quando você vai se declarar para Berlim? Porque si tú no vas, Porque se você não vai, ella va a venir a la casa y se te va a declarar. ela vai vir para casa e ela vai fazer a declaração." Era mentira. Era mentira. Son pícaras las mamás. São espertas mães. Y ahora yo me asusto. E agora eu fico com medo. Ella va a venir conmigo. Ela vai vir para cá. Entonces me armo de valor Então eu tomo coragem y le digo, el miércoles cuando termine el culto de media semana, e eu digo: na quarta-feira, quando acabe o culto de metade de semana, 1 hora antes de ese culto, 1 hora antes daquele culto, mi mamá me pregunta, Mundito, ¿estás nervioso? a minha mãe me pergunta: "Mudinho, você está nervoso?" Claro, sí.
abre su bolso y saca una pastilla. Ela abre a sua bolsa e saca um comprimido Esto te va a e tranquilizar. diz: com isso aqui você vai ficar mais tranquilo. Son pícaras las mamás. As mães são muito espertas. Yo tomo esa pastilla. Eu tomo aquele comprimido. Voy a la iglesia. Eu vou para a igreja. No recuerdo de qué habló el pastor. Nem me lembro daquilo que o pastor falou. Yo no sé si era la unción o la pastilla, Eu não sei se era unção ou comprimido. pero tenía valor. La verdad es que tenía valor. Mas eu tinha coragem. Na verdade, tinha Ella coragem. termina de tocar el piano, termina el servicio. Ela termina de tocar o piano, acaba o culto. Con lo que me quedaba de la pastilla, Então, com aquilo que eu ficava do comprimido, me acerco al piano. eu chego perto do piano. Pero yo no tenía experiencia. Mas eu não tinha experiência. Y era un poco tartamudo. E eu gaguejava muito. Y entonces le digo, Então eu disse: Berlín, Berlim? le digo, Eu digo: ya los dos lo sabemos todo. já os dois sabemos tudo. Y ella no tenía experiencia tampoco. Ela também não tinha experiência. Y me dijo, sí. E ela me disse: Ese fue nuestro inicio. esse foi o nosso início. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Hubiera recitado el cantar de los cantares. Talvez eu deveria ter falado os cantares dos cantares. Eres como la yegua en los desiertos. Por lo menos. Pelo menos. Ya los dos lo sabemos todo, ¿eh? Agora os dois já sabemos tudo. ¿Por qué cuento esto? Por que eu conto isso? Porque tenía muchos miedos. Porque eu tinha muitos medos. Me ayudaron a tener novia y a casarme. Me ajudaram a ter uma noiva e a me casar. Por favor, míreme ahora. Por favor, olhe para mim agora. Miren dónde estoy. Olhe onde eu estou. Estoy muy lejos de mi casa. Eu estou muito longe da minha casa. Predicando con necesidad de un traductor. Pregando com uma necessidade de um tradutor. No importa cuál sea tu pasado. Não importa qual seja o teu passado. 10 de enero de 1986. 10 de janeiro de 1986. A las 10 de la noche en mi habitación. Às 10 da noite no meu quarto. Yo de 18 años. Eu de 18 anos. Abro la Biblia en Jeremías capítulo 1. Eu abro a Bíblia em Jeremias capítulo 1. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que te formassem do ventre eu te Y conheci. antes que nacieras te santifiqué. E antes que você nascer eu te santifiquei. escolhi. Te escolhi. Y te di por hombre de Dios a las E naciones. eu te coloquei como profeta às nações. Y con toda certeza. E com toda certeza. Esa palabra no solo es mía. Essa palavra não somente é minha. Vine a decirte que esa palabra también es para Eu ti. vim a te dizer que essa palavra também é para También es você. para ti. Também é para você. No importa tu pasado. Não importa o seu passado. Oigo una voz del cielo que dice. Há uma voz do céu que disse: Sobababarrabasia. cheia. Hay temores que hoy tienen que vencerse. Há temores que hoje têm que ser quebrados. Ya no soy más esclavo del temor. Já não sou mais escravo do temor. Si Dios te está llamando a la Se política, Deus está te chamando na política, Dios ha de abrir el mar rojo. Deus vai abrir o mar vermelho. Hoy oigo, Hoje eu escuto. hoy siento en mi corazón Hoje eu sinto no meu que aquí hay coração jóvenes y que señoritas aqui há jovens. que Dios te está llamando al Deus está chamando ao ministerio, ministério. que Dios te va a levantar. Que Deus vai te levantar. Respeta la autoridad de tu pastor. Respeita a autoridade do teu pastor. No sal corriendo a poner una iglesia en la esquina. Não saia correndo a plantar uma igreja na esquina. Espera la voz de tu pastor. Espera a voz do teu pastor, o comando do teu pastor. Pero si nací para este momento, Mas se você nasceu para este momento, para gritar tu origen, para gritar o teu origem, te voy a usar. eu vou te usar. Eres útil en mis manos. Você é útil nas minhas mãos. Tus manos pueden sanar As enfermos. tuas mãos podem curar os doentes. Hay voces esperando. Há vozes esperando. Hay corazones esperando. Há corações esperando. Alguien puede levantar sus dos Alguém manos pode al erguer as cielo. suas duas mãos assim. Heme aquí. Eis-me aqui. Envíame a mí. Envia-me a mim. Si soy útil, Se eu sou útil, si estas manos son se útiles, estas mãos são úteis, aquí están. aqui estão. Aquí está mi corazón. Aqui está o meu coração. Gracias. Obrigado. Gracias. Obrigado. Muévete, Espíritu.